Programa Luz no Araguaia, um oferecimento. Clube do Livro Espírita. Você se associa, paga o menor preço, recebe o seu livro em casa e ainda contribui com a Associação Espírita Luz no Araguaia. Clube do Livro Espírita, informações pelo telefone 99219-5656. Queza Seguros, sua corretora de seguros. Uma empresa apta para operar em todos os ramos de seguros. Telefone 3401-3270. Lab Vita, laboratório de análises clínicas. Qualidade e rapidez em seus exames. Lab Vita, telefone 3401-2424. Construlares, tudo para construção. Tradição, qualidade e economia. Telefone 3401-1053. J.R. Salles, o seu representante Sky para Barra do Garças e toda a região. Informações pelo telefone 3401-3988. Bom dia a todos os nossos amigos telespectadores que todos os domingos assistem ao nosso programa Luz no Araguaia, programa espírita vinculado à Associação Espírita Luz no Araguaia, que vai ao ar todos os domingos de 11 da manhã ao meio-dia, sempre trazendo aí uma reflexão, um assunto interessante acerca da atualidade e falando sobre temas relativos à doutrina espírita. Então, o Marquinhos já trouxe toda essa energia positiva, agradecendo a todos vocês que estão aí nos assistindo. Obrigado pelo carinho, pelo amor. E hoje nós vamos, então, iniciar novamente mais um programa, Marquinhos, falando sobre a questão do ensino espírita, certo? Como realmente será que nós devemos ter um aprendizado que venha a nos colocar diante da vida, a sabermos como lidar com os nossos momentos do dia a dia? E também a gente pensar assim, que quando nós evangelizamos nossas crianças, nós somos sabedores que todos nós temos defeitos trazidos de vidas anteriores. Então essa criança, ela o quê? Vai lapidando, E com isso ela vai pondo em prática aquilo que está aprendendo no seu dia a dia com a família, Então a gente mais uma vez diz, gente, não vamos deixar de evangelizar nossas crianças, tá? E aí são crianças num centro espírita, Eu sei que tem adulto que morre de medo até de passar na porta do centro espírita. Olha lá as crianças brincando, participando, estudando, tem ali a tia ensinando, Orientando, uma jovem também ali, por ali. São duas equipes trabalhando com essas crianças. Dois trabalhadores, Marquinhos? Então, olha só, uma coisa bem descontraída, leve, porque às vezes pensa, nossa, as crianças vão lidar com espíritos e algo assim, meu filho não pode. Pode sim, é uma atividade alegre, podemos dizer até certo ponto lúdica para a criança, tendo em vista que tem atividades também, assistem filmes com conteúdo moral, que vem auxiliar na educação dessas crianças, tá? E já ensina a criança a não ter certos preconceitos deletérios, Preconceito é sempre algo deletério, que nós adultos cultivamos. Por exemplo, o medo que às vezes eu possa ter de determinadas religiões, ou conceitos negativos. E a criança, quando passa a conviver com essas realidades, ela já vai diluindo essas ideias que não são boas. Vão convivendo ali com alegria, vão falando sobre Jesus, a importância da vida espiritual, a importância do trabalho na matéria, porque é aquela frase que eu adoro do filme Gladiador, Tudo que fazemos, tudo que aqui fazemos ecoa na eternidade. Ou seja, tudo que você faz aqui na vida material redunda em uma consequência no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual o que acontece conosco nada mais é do que a colheita das plantações que nós efetuamos por aqui. E isso na casa espírita é trabalhado diuturnamente. Desde as crianças, os jovens, que também tem atividade para eles. Porque você vê, se a gente já parte da semente,
da criança, que ela ainda está acessível a receber todo um conhecimento, a questão do respeito, a questão do amor, a questão da caridade, a questão de, né, de você aceitar o outro, né, dele se melhorar. E aí, com o passar do tempo, isso não pode acabar assim, tem a outra fase. Nós vamos entrar, então, na fase da adolescência para a mocidade, né? Mas tem atividade também para os jovens? Na casa espírita existe. Mas será que um adolescente, um jovem, gostaria de participar de uma atividade num centro espírita? Né? Pois é, né? Eu acho que... Será que tem jovens, assim, no centro espírita, ou eles acham isso careta, coisa de velhos? Só velho pode estudar. Velhos barbudos? Não. Senhoras? Eu acredito que... com relação a esse ensino já jovial, a Yolanda ela vem trazendo para a gente também uma mensagem muito interessante, que ela sempre está dizendo assim, que os jovens, como é que é, Yolanda, não é só para brincar, não é só para viajar. Como é que você falava? Que o jovem não está só para fazer teatro, passear, ele também tem que estudar, né? Porque faz parte, porque não tem como a gente trabalhar sem o estudo, né? E os jovens também têm que fazer a sua parte, que é estudar a doutrina. Isso, e na nossa casa nós temos um grupo de jovem, né, que é a MEMA. Eles são um grupo que escolheram estar ali naquela casa, porque juntamente com outros, eles fazem um trabalho muito importante, tem a parte da teoria, tem a prática, e eles também estão inseridos nos estudos espíritas também na nossa casa, nos cursos que a gente oferece. E traz até pra gente um pouco de alegria, né? Como a gente vai poder agora assistir um videozinho que nós fizemos agora no curso, Marquinho, de Noções Básicas, em que a Clara e a Aninha estão ali fazendo um pouco da alegria pra gente. Seria o vídeo 2, Thiago. Se você pudesse passar pra gente. Deus, justo e bom, faz-me pensar. A alegria que o jovem nos traz, e ainda a gente fica mais alegre pelo fato de eles estarem ali realmente querendo estudar, porque o estudo faz parte da sua vida, né, Marquinhos? Verdade. Nós também vamos mostrar uma foto. Essa foto está nomeada lá para o Danilo? Isso, de número 2, Danilo. Danilo não, é Thiago. Ô, Thiago. Desculpa aí, Thiago. Bom, pessoal, aí nós temos o grupo do semestre passado, de Noções Básicas de Doutrina Espírita. Veja que tem um jovem fazendo uma selfie. E lá atrás, né, adultos, crianças que vão... É claro que as crianças, no momento do estudo, elas estão na sua salinha específica, como a gente já comentou. É verdade. E é uma turma bem animada. Essa turma em especial, ela finalizou o curso Noções Básicas semestre passado com 25 alunos aprovados. Foi muito legal, foi bem interessante. Tem outra foto dessa também, Paulinha? Não, pode passar, Thiago, para o slide de número 2. Vamos então aprofundar um pouquinho o nosso estudo de hoje, né? De número 3, isso mesmo. O Centro Espírita. Vamos falar sobre a Escola da Alma. E nós trouxemos um pequeno poema de Patativa do Assaré,
um poeta do Nordeste, ligado às questões ambientais, sociais, e ele nos traz exatamente um poema dizendo assim: meus versos é como semente que nasce à riba do chão. Não tenho estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação. Patativa do Assaré. A palavra-chave que nós tiramos do poema vamos dizer assim, do cancioneiro popular, é a semente. O estudo, o conhecimento, ele vem para nós como uma semente que precisa ser cuidada. Assim como tudo que nós cuidamos na vida. Todas as, vamos dizer assim, as responsabilidades que a vida nos impõe, muitas vezes, né? O estudo também é uma dessas responsabilidades, tendo em vista que todos nós, seres humanos, precisamos crescer, tá? Em intelectualidade e também em moralidade. Desses dois aspectos que são importantíssimos para a evolução do ser humano e do espírito imortal. E a doutrina espírita trabalha muito isso, trabalha muito essas questões, sobre nunca se cansar de aprender, nunca achar que já se sabe tudo. Aliás, até tem um filósofo da antiguidade, não sei se Aristóteles, se estou cometendo um pecado, né, que disse aquela frase célebre no meio acadêmico, né, tudo que sei é que nada sei, na verdade. Então, o grande perigo que nós observamos assim nas questões do aprendizado é quando nós achamos que já sabemos tudo. Ah, eu não preciso mais estudar, isso aí eu já fui, eu já li umas obras lá, eu vi, eu li esse livro do Kardec, eu li um livro do Chico Xavier, eu já sei tudo. Olha, em matéria de doutrina espírita, quando alguém fala que já sabe tudo, ele só está na casquinha, né? Eu já fico com a pulga atrás da orelha, porque, gente, pelo menos eu não sei se eu sou um pouquinho mais burrinho, porque quanto mais eu estudo, eu vejo que realmente eu preciso estudar mais. E a vida ainda nos traz as experiências práticas que nos mostram que nós precisamos ainda aprender muito mais, né, Yolanda? Então aí nós percebemos a grande importância do estudo nas nossas vidas. O estudo na casa espírita, na sua casa, na sua residência, você fazer leituras de bons livros espíritas, para que você vá entendendo melhor esse mundo no qual você está inserido. Os seus filhos estão inseridos, a sua vida acadêmica, a sua vida profissional. Nós precisamos ter um entendimento melhor acerca dessas questões. E a doutrina espírita vai entrando e vai explicando devagarinho, vai trazendo aí para nós conteúdos necessários. O que é tão triste, né, Marquinhos, quando alguém pergunta para uma outra pessoa qual o sentido da vida e ela fala assim, não sei, né? É verdade. Aí é complicado. Yolanda, você tem alguma coisa a dizer pra gente sobre a questão da importância dos estudos? A gente sabe que Kardec, né, ele preocupou o tempo todo a respeito do estudo, que inclusive no livro dos médiuns, ele relata, ele fala, tem uma parte lá, 3, que ele fala, sabe, da metodologia dos estudos, dessa importância. Então ele preocupava muito, para ver que ele foi um grande estudioso, né, Marquinhos? Sim. E a gente sabe também que é igual, por exemplo, para ser médico tem que fazer medicina, não é verdade? E para ser engenheiro também tem, né? Então, e nós não ficamos fora também. A doutrina espírita também, nós temos necessidade de estudar. Primeiro, para a gente, não só para trabalhar, mas também para o nosso convívio do dia a dia, com a nossa família, com a sociedade, não é verdade? Que a gente vai estudando e aí, com o passar do tempo, nós vamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos, que também não se nós estudamos e não colocamos em prática, também de nada vai adiantar, né? É um contrassenso. Então a gente tem que, lógico, a gente sabe que nós estamos num mundo de prova e expiação, que aos poucos a gente vai nos corrigindo, né, dos nossos defeitos e vamos crescendo de pouquinho em pouquinho até a gente chegar como onde que Cristo está. A gente sabe que tem uma caminhada muito longa, né? Tem muita existência ainda para que a gente possa estar conquistando, né? Ser Cristo também, que nós vamos ser. Não vamos ser Deus, que Deus é o único, Ele é o Criador
de todas as criaturas, e somos criatura, como Jesus também é, tá bom? Ok, muito bom. Nós vamos mostrar a entrevista com a... Olha, Marquinho, eu acho que seria agora interessante a gente falar o porquê que deve estudar. Ah, entendi. Será que, né? Aquele Então, será slide. que isso, alguém inventou isso? Quem inventou que é por meio do estudo que a gente vai se elevar ao Pai, como a Yolanda falou realmente, vai chegar, vai se aproximar a Deus, né? Lembrando que nesse campo nós temos a questão moral, né? O amor, o sentimento, aquilo que vai fazer também vai nos dar uma força muito grande para aliar com o quê? Com o conhecimento, né, o intelectual, você saber como utilizar dessas bondades, vamos dizer assim, dessas virtudes que a gente deve cultivar assim, para a gente poder evoluir. E aí eu gostaria que o Tiago colocasse então o próximo slide, Tiago. De número 4, se eu não me engano, isso. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana. E o homem progride na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei. O que isso quer dizer? Nascemos criança, estamos na infância, no período em que somos criança. É a lei natural. Mas não ficaremos para sempre crianças. Se estamos na ignorância hoje, é da lei natural que todos fomos criados simples e ignorantes. Mas não permaneceremos para sempre na ignorância. Porque aí entra a lei natural. E sabe qual é a lei natural de que nós estamos falando hoje? Em especial, a lei de progresso. O progresso é movimento. O universo é movimento. Então, é necessário que a criança se desenvolva e um dia se torne adulta. É necessário que o ignorante se desenvolva, aprenda, por meio do estudo, da observação. E um dia ele também se tornará um intelectual, um sábio. Tá? E diga-se de passagem, tá? Existe também a sabedoria da vida. Sabedoria não é somente acadêmica. Sabedoria da vida, aquelas pessoas que dizemos às vezes, poxa, não teve nenhum dia de sala de aula, mas tem uma sabedoria, né? Tem um conhecimento da vida, um trato com as pessoas, tem um trato diante das dificuldades da vida que faz inveja a qualquer doutor. Isso também é uma realidade. E faz com que nós entendamos que, por trás daquele espírito que talvez não teve uma vida acadêmica, né, brilhante, mas por trás daquele espírito existe um progresso moral e existe um progresso até mesmo intelectual no sentido da sabedoria, das experiências da vida. De vidas, né, Marquinhos? De vidas passadas, isso. de relacionamentos. Isso. Pessoas que não são doutoras. Né? Mas a gente sente que está tão avançadas, né, em certos aspectos. Né, são pós-doutoras, são pós-doutoras em relacionamento, em lidar com a alma humana, em lidar com os afetos, em lidar com os desafetos. E isso é uma grande prova da questão da própria inteligência. Então, Exatamente. Se somos seres inteligentes, somos capazes, sim, de avançar, né? E os ensinos, vamos dizer assim, a parte já, né, do intelectual, ele vai o quê? Vai se aprimorando. Só aprimorando, né, questão de realmente a gente chegar a um ponto de que a gente não sabe tudo ainda. Não sabe e tudo. tem que saber mais, e tem que aprender mais. Aí com a doutrina nós aprendemos também que nós precisamos também aprender a intelectualidade, desenvolver a nossa intelectualidade. Tá? Porque o progresso se faz em duas instâncias, vamos dizer assim. Tá?
na questão do intelecto, né? Das ciências, dos conhecimentos gerais acerca do universo, das ciências Da em geral, o tecnologia, intelecto, né? das tecnologias, tudo isso é necessário. Das Não descobertas. devemos temer jamais. Nossa, o homem está evoluindo demais, Yolanda. Vai passar de Deus daqui a pouco. Jamais. Fica tranquilo, tá? Deus está bem além do que nós estamos agora. Ele só nos permite, a Nos cada permite. hora, né, uma certa descoberta. Né? Então, o intelecto é uma das instâncias, mas a outra é, vamos dizer aqui, do coração. Tá? A questão moral, a questão do sentimento. E Marquinhos, eu né? lembrei de um detalhe. Claro que todas as vezes que, por exemplo, pode surgir a pergunta, o que é mais importante, o intelectual ou o moral? Aí nós vamos lembrar do seguinte, se nós não soubermos fazer com amor, então nós vamos destruir muita coisa. Por isso que o moral, a parte do amor, né, da sensibilidade, ela deve vir primeiro. Mas Ela é deve. claro, aí depois, na razão, né, de não prejudicar o outro, né, vou fazer uma descoberta de um remédio que vai auxiliar na cura de alguma coisa, quer dizer, eu vou ajudar a humanidade. Não é isso, Marquinhos? Curiosamente, assim, no Livro dos Espíritos, nós aprendemos que ocorre mais que venha primeiro o intelecto. Ah, porque você tem que saber o porquê de Ocorre você mais. ter que amar, então. É. Ah, Então, tá. nessa senda da evolução, ocorre primeiramente a questão do intelecto, tá? É natural que seja assim. Então é por isso que a humanidade primeiro se desenvolve sempre no intelecto. Você veja que o homem vai nas questões tecnológicas, Campo ele da vai guerra, avançando. ele vai E descobrindo. moralmente ele vem assim meio atrás, um pouco tímido. Tá? Então é natural que seja assim, num mundo de provas e expiações. Certo. O intelecto vem na frente. Então tá? eu primeiro aprendo o porquê, Eu aí primeiro depois aprendo. eu faço Aí com amor. Só que o moral é mais importante do ponto de vista da evolução. Tendo em vista que o intelecto sem a moral, tá? Aí eu posso construir bombas, não é? Tá. Eu posso construir armas de extermínio em massa, porque eu sou muito inteligente, mas sou fraco em moralidade, né? Enquanto que a moralidade nunca será demais, né? E jamais a moralidade será prejudicial. Não é, Entendi. gente, não confunda moralidade com moralismo, tá? O moralista é aquele que fica apontando o defeito dos outros. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de moralidade no campo do respeito a si mesmo e ao próximo. Entender que o próximo tem defeitos, mas você tem também. Então isso está ligado à moralidade. É fantástico o conhecimento espírita. É apaixonante, não é, Yolanda? É algo apaixonante. E aí agora eu gostaria que o Thiago colocasse o próximo slide, por favor. E aí a Yolanda vai falar um pouquinho pra gente sobre essa questão aí, Yolanda. O que está aparecendo aí, Yolanda? O que você conhece essas imagens? Esses aí são os estudos do ciclo introdutório. Então, nós começamos noções básicas, né? Depois vem o nosso lar, o passe e corrente magnética. E aí, terminando o ciclo introdutório, aí nós vamos estudar, né, os estudos para a formação de trabalhadores. E nós, o esclarecimento família 1, depois em seguida trabalhando com a família, e aí nós vamos estudar Jesus, né? E depois de Jesus, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, e aí nunca para, né, Yolanda? Não, nunca para. Porque né? tem Constante, muita- cada vez que vai passando, a gente vai estudando e vai se aperfeiçoando, para nos melhorar, né? Então, lá a gente Tem um tem livro, tem uns especialista. estudos também do Livro dos Espíritos, né? Que está estudando na quarta-feira, né? Tem o estudo da quarta-feira Então, também. cada nome desse Na que você falou quinta-feira. é um ponto e vírgula. Um ponto e Noções vírgula. básicas é um curso. Um curso, Nosso lar, outro curso. outro curso. Passe é outro curso. Corrente magnética é um outro curso. Família é uma sequência de especialização. Né? Aí o estudo da mediunidade, na quarta-feira. Na quarta-feira, estudo André Luiz, são para aqueles que já desenvolvimento. fizeram o ciclo introdutório, se quiser interessar de fazer parte da casa, né? É só vir para os estudos. Ele Está resolveu convidado. continuar, né? Depois que fez o Isso. ciclo introdutório, Isso mesmo, né, Yolanda? isso mesmo. É. Isso, aí ele vai para o ciclo, para especialização. Né? Por isso, gente, é fantástico, é muito legal. Tem pessoas assim que estão ali empenhadas em
em nos ajudar, dando esses cursos, né, Paulinho? Marquinhos, no curso nós vamos voltar para aprofundar um pouquinho, que tem um aluno nosso que ele depois vai fazer uma fala dele aqui para dizer para a gente qual foi a importância dele ter, né, iniciado na doutrina estudando. Mas tem um grupo que você participa lá na Casa Caminho da Luz. Sim, do Eu gostaria Arja. que você falasse um pouquinho desse grupo para a gente. Sim. É um grupo que funciona aos sábados, das 2 da tarde às 4, e das 14 às 16 horas. Todos os sábados. Esse grupo... Perdão. Esse grupo AJA, ele lida com a dependência química. Tá? É uma reunião muito simples. Perdão. Mais uma Como vez. o Marquinhos está com a gargantinha ruim, eu vou pedir para a Maristela falar então, Marquinhos. Pode ser? Não, mas só concluindo. É um grupo de pessoas que se reúnem aos sábados por 2 horas. Faz um pequeno estudo, tá? Faz uma reflexão. É um grupo, vamos dizer assim, em que as pessoas, o que se comenta ali não deve ser jamais, por descrição, não deve ser comentado fora. Porque nós lidamos com dependência, né, nos diversos setores, desde drogas, álcool, cigarro, enfim, coisas nesse sentido. Então essas pessoas simples que estamos ali, de alguma forma procurando ajudar e sermos ajudados também, né, nessa questão das viciações. A Maristela, ela fez um videozinho em que ela fala um pouquinho dessa atividade. Estamos trabalhando com a dependência química. O Grupo AJA foi criado em Goiânia, em uma casa espírita, e está se espalhando por várias casas que pretendem trabalhar com essa problemática da drogadição. Em Barra do Garças, nós conseguimos, na Associação Espírita Caminho da Luz, iniciar esse trabalho. Temos um grupo formado por várias pessoas interessadas em trabalhar. E lá nós estamos estudando para aprendermos a lidar com a problemática, porque, segundo a filosofia de tratamento do AJA, são 5 aspectos principais a serem observados na dependência química, que é o biológico, psicológico, familiar, social e espiritual. Então, estamos empenhados no estudo, que é imprescindível para aprendermos a lidar com esse problema que muito tem afetado a nossa sociedade. E principalmente o estudo dos aspectos que nós não estamos acostumados a lidar, né, porque são da área da saúde, e também o espiritual que estudamos junto, né, com os demais princípios, uma vez que a filosofia do AJA tem aplicado como um dos aspectos da cura o espiritual, trabalhando a obsessão, né, que é feita pelos irmãozinhos desencarnados, que muitos também ajudam e levam a esse problema da dependência. Falar um pouquinho mais sobre a experiência, né, que os nossos alunos lá, nem são alunos, nossos companheiros e irmãos da casa, né, porque nós estudamos também, né, isso não quer dizer que nós também somos, né, alunos da Casa Espírita. Mas é muito importante, Marquinhos, no relato do nosso amigo Carlos, quando ele fala sobre a importância que o estudo tem, não somente na questão assim, de estar inserido na Casa Espírita, mas também fora, né, na vida do ser humano. Na vida prática. Na vida prática dele, né, Yolanda? No nosso dia a dia, né? Exatamente, no dia a dia. Porque esses ensinamentos nos servem para a vida como um todo. Né? Nós vamos assistir a entrevista do Carlos. Estamos aqui com o Carlos. Ele também é estudante de doutrina espírita, nos cursos aqui na Associação Espírita Luz no Araguaia. E nós gostaríamos de perguntar para o Carlos o que ele tem achado aí dos cursos, da sua participação juntamente com sua família. Você que já está no 2º curso, que é o Nosso Lar, você poderia nos dar aí qual a sua impressão acerca dos cursos de doutrina espírita? Bom, para mim os cursos têm sido maravilhosos, né? Para mim foi uma transformação muito grande na minha vida e da minha família. Comentava até com o Marquinhos aqui anteriormente que eu vim do mundo acadêmico, né? Li muito filosofia, sociologia, li muitos autores, né, que discutem a moral, a questão da alma humana.
Mas chegou um momento da minha vida que eu não conseguia ver sentido, ela se tornou até um pouco vazia, né? E eu estava passando até um momento meio difícil da minha vida com a minha família e tal, e eu procurei, né, a doutrina espírita, que me deu todo um sentido que eu precisava para continuar vivendo, né? E nesse estudo eu comecei a entender que às vezes a gente procura respostas maiores, né, sobre o universo, sobre Deus, mas a gente acaba descobrindo que a verdadeira mudança, aquilo que realmente importa, é o conhecimento de si mesmo, né? As mudanças das nossas atitudes, né? A descoberta dos nossos defeitos e aquilo que a gente precisa melhorar. Então eu acho que o curso para mim é fundamental hoje para minha vida. Não abro mão. Eu achei também muito interessante, Carlos. Você disse que leu muitos filósofos, né? Filósofos da antiguidade, filósofos, né? E você conseguiu, parece que percebeu de certa forma e alguma, como nós poderíamos dizer, alguma ligação, algo assim que poderia, um sentido, porque muitas vezes os filósofos são materialistas, muitos deles, né? Ou deixam-nos uma impressão materialista. E você, com a doutrina espírita, conseguiu aliar como foi isso? Porque assim, antes da doutrina espírita, eu também acabei virando um pouco cético. Eu adorava ler muito os filósofos para questionar justamente a minha mãe e meu pai, que eram religiosos. Então eu adorava, né? Entendi. Eu pegava aqueles filósofos que normalmente criticavam as religiões enquanto instituição e questionava minha mãe e meu pai, né? Mas com o tempo, eu também fico nesse ceticismo materialista, como eu disse, né? Foi ficando um pouco sem sentido, né? Principalmente quando a gente começa a pensar, mas qual é o sentido da vida então? Verdade, né? Mas a relação que eu vejo hoje com a doutrina espírita, com os filósofos, é que na verdade os filósofos eles vêm com um propósito. E muitas vezes, não necessariamente ele não falar, por exemplo, de reencarnação, ou não falar de Deus especificamente, não quer dizer que eu tenho que jogar fora aquele conhecimento, né? Ótimo. Há muitos autores que vão discutir relações sociais e econômicas que é fundamental a gente compreender. Até porque quando a gente vai estudando o espiritismo a fundo, a gente não está aqui simplesmente para contemplar a vida, né? A gente está aqui também para agir sobre o mundo. E às vezes essas ferramentas desses filósofos também nos ajudam. Mas a gente tem sempre que ponderar esses filósofos e não ser extremista. Exato. Né? Tem muitos filósofos que realmente no limite ele é materialista, sim, mas não deixa de ter sua contribuição. Exato. Então eu acho que hoje a gente precisa ir mesclando, né? Ótimo. E até me lembrei, agora há pouco, no curso nós falávamos sobre a importância de Platão, Sócrates, Aristóteles, inclusive como espíritos que também auxiliaram Kardec na codificação. Então tem tudo a ver. Né? Que bom, Carlos. Agradecemos a sua participação, né, no programa da Associação Espírita Luz no Araguaia. Obrigado. Nós entendemos, né, o que o Marquinhos perguntava para o Carlos, e vice-versa o que o Carlos explicava, né, o sentido do estudo para ele. Mas também vamos pedir agora, né, como é tudo que nós acabamos de ouvir, nós vamos agora tentar trabalhar o último slide, que é o benefício do estudo espírita. Tá, Tiago? Coloca pra gente. Olha só, pessoal. Benefícios do estudo espírita, né? Como esse estudo ele vai nos trazer, né, toda essa bagagem que a gente necessita para o nosso crescimento. Então, ó, primeiramente, progresso moral e intelectual. Ele vai nos trazer a compreensão do bem e do mal. O que é o bem realmente, o que é mal, o mal, né? Nos aliando a isso também, é claro que ajuda a gente no autoconhecimento, né? É um preventivo também contra a prática do mal, né? Também tenta nos entendermos como deve ser praticado o bem, sobre também a destruição de preconceitos, né, e do materialismo, desenvolvimento da fé por meio da razão. E aí, Marquinhos, como que a gente agora vai trabalhar esses benefícios? Pois é, os benefícios são inúmeros. Veja você, muitos de nós às vezes fazemos até confundimos inicialmente o que é bom e o que é ruim. Eu confundo às vezes, porque às vezes na visão somente egoísta, né, eu acho que aquilo que é bom para mim é bom para todo mundo. Tá? Então a doutrina espírita nos esclarece muito acerca disso, nos mostrando a necessidade de termos um pensamento também em nível de sociedade. Que eu não trabalhe, que eu não pense somente em mim, mas que eu haja também em benefício do social,
que eu pense que as outras pessoas e que eu saiba que estas outras pessoas também são filhas de Deus, assim como eu. As pessoas que muitas vezes estão jogadas nas ruas, as pessoas que muitas vezes hoje estão na condição que nós chamamos inclusive de traficantes, de pessoas que são criminosos, e que muitas vezes eu vejo, às vezes até cristãos, até espíritas, dizendo na internet, bandido bom é bandido morto. E isso a gente observa com uma certa tristeza, né? Porque ele não aprendeu ainda a diferenciar realmente o mal do bem. Tá? Ele às vezes só vê aquilo que é bom quando traz benefícios para si. Então a doutrina nos traz um conhecimento muito mais amplo acerca dessas questões, do bem e do mal. É por isso que a gente diz, não basta ler um livro para se dizer que conhece doutrina espírita. Ou então, eu assisti novela da Globo, tinha reencarnação, já sei tudo. Sabe nada. Você nem arranhou a tinta da doutrina espírita. Eu li um romance. Eu li um romance, já sei tudo, porque eu vi lá que fulano era tio, depois nasceu, era neto de não sei quem. Gente, isso está muito superficial. Por trás disso aí existem questões filosóficas profundas por trás disso. Nós também temos que entender, Marquinhos, que nós não temos que também só vivenciar o passado, tem que vivenciar o presente. Exato. E esse trabalho nós temos que trabalhar num todo, né? Com a nossa família, como você diz, os moradores de rua. Muitos de nós desprezamos o outro, né? A gente simplesmente, às vezes, quando eles nos abordam, a primeira coisa que a gente quer para ficar livre, já dá a moedinha e pronto. Eu quero contar um relato aqui que aconteceu essa semana, que depois depois que eu fui perceber lá na frente o que aconteceu, que nada é por acaso, que a gente sabe disso. Eu estava no Mendonça e já há dias um morador de rua, sempre ele vem e fica me pedindo alguma coisa, né? E aí dou e pronto, né? E aí quando foi agora, dessa vez eu tive uma outra postura. O que eu fiz? Eu estava com várias sacolas e ele chegou até mim. Eu disse para ele, você me ajuda a levar até minha casa? Disse para ele, né? E aí fui andando com ele. É lógico, ele não foi até minha casa. Eu pedi para ele até deixar até na prefeitura. E fui conversando com ele. E fui perguntando, como que é seu nome? Será quem que já fez isso? Quem de nós que chegamos a perguntar, quem é você? Como que é seu nome? E sua família? E aí com isso ele foi aos poucos falando. Ele disse assim, eu com 11 anos a minha mãe me largou no centro de Cuiabá. Tem 8 anos que eu estou aqui. Eu tenho 20 anos. E eu disse a ele, onde você mora? Eu moro numa casa que a mulher empresta para nós, para a gente dormir nessa área. Pagamos R$20. E eu falei, onde? E aqui no centro também, no centro da cidade, aonde que ele dorme. Então, aí eu fui conversando, aí eu fui vendo que a gente às vezes julga muito os outros. É bandido, é isso, é aquilo. Só que a gente vê que a pessoa carente, a pessoa que não teve um carinho nem de mãe, nem de pai. Com certeza a gente sabe que muitos casos aí que a gente vê, que muitos foram até estrupados quando era criança. Então passou por todo tipo de humilhação, né? Então a gente não tem esse direito de estar julgando. Então a gente tem que estar realmente fazendo uma reflexão. Como estão nossas atitudes no nosso dia a dia, no presente. Não adianta a gente vivenciar o passado. E esse estudo, então, te valeu a pena, porque de você já ter tomado essa iniciativa. Olha, eu fiz assim, engraçado, fiz assim, naturalmente, sabe? Quando eu vi, eu já estava conversando com ele. E não senti medo nenhum. Claro, ele não foi até minha casa, mas foi uma oportunidade que Deus me deu ali naquele momento para mim fazer uma reflexão também civil para mim também. Que ótimo. Eu percebo que quando a Yolanda nos diz que ela iniciou um diálogo, observando, gente, isso é muito importante. Talvez seja a maior caridade que nós possamos praticar. Num dado momento, todos nós precisamos dialogar. Todos nós precisamos trocar ideias com alguém. Experiências. Todos nós precisamos realizar, Paulinha, aquilo que nós chamamos de empatia. Quando eu pergunto para Paulinha, né, quem é você, qual é a sua história de vida,
Eu estou deixando os meus problemas para trás e estou me propondo a ouvir os seus e a me colocar no seu lugar. E veja bem, fui abandonado no centro de Cuiabá aos 11 anos de idade. Olha esse histórico de vida. E muitas vezes eu que estudei nos melhores colégios, vou ver este jovem na rua e vou chamá-lo de bandido. Ele é bandido porque quis. Olha eu, como eu me dei bem na vida. Por que que ele não fez também como eu fiz? Mas eu não digo que eu tive pai, tive mãe, tive boas escolas, tios que me acolheram, avós que cuidaram de mim. E não faço essa diferenciação com alguém que foi abandonado no centro de uma grande cidade. Então, o espírita, principalmente, tem de ter muito cuidado ao fazer esse tipo de avaliação. Quando nós pensamos, porque somos imperfeitos, sabe, até passa. Mas aí o espírita deve corrigir de imediato o pensamento de julgamento deletério. Porque o julgamento a gente faz desde a hora que acorda. Eu vou abrir meus olhos ou vou manter fechado? Ah, vou abrir. Já julguei que é melhor abrir os olhos. Então a vida é um julgamento. Mas o espírita tem de ter cuidado com o julgamento deletério, o julgamento doentio, o julgamento que não traz nada de positivo. Tá? Mas devemos, por exemplo, quando você não foi com ele até a sua casa, você já fez o julgamento. Talvez não seja seguro. Então, eu vou com ele até ali próximo e tal. É um julgamento inteligente. Sim. Porque até então não conhece, que precisa né, ser feito. ter cuidado, né? Você não conhece. Isso. Tá? Então nós precisamos. Faz parte da vida atual. Mas é um julgamento deletério? Não. É um julgamento do bom senso. Tá? Então o bom senso às vezes pede que tenhamos cuidado. Mas foi muito bonita a questão do diálogo. De você sair de si, esquecer um pouco o teu problema, que às vezes na ânsia egóica que temos, egoísta, nós não saímos nunca dos nossos problemas. Eu nunca paro de pensar nos meus problemas. Entendeu? Então é por isso que eu vivo uma vida, às vezes, miserável. Entende? Tem pessoas que falam, nossa, eu sou infeliz, nada acontece. Claro, você vive pensando na sua vida, nos seus problemas. Você não sai, você não dialoga com as pessoas, não estabelece um diálogo com um morador de rua, com um professor, com um advogado, com uma prostituta, para você saber qual é a realidade daquela pessoa. E é aí que entra o conhecimento espírita. Eu ia falar, nos Marquinhos, ajudando, é o né? objetivo maior do estudo, principalmente espírita, ele vem nos ajudar com essas questões. Esse é o objetivo do estudo, é fazer você ter toda essa percepção. Essa sensibilidade. Do autoconhecimento, do que eu sou, por que eu estou aqui, qual o meu sentido, né? A minha família, isso. E aquele que está ali. Então, isso é realmente o estudo, ele é um leque, né? Ele abre para a gente poder realmente trabalhar essas questões conosco, né? Foi muito bom, foi muito enriquecedor essa participação da Yolanda, essa né? participação da Yolanda e nos dizer essa realidade, uma realidade, algo simples, mas que diz respeito, que traz uma questão profunda, tá? Que é a necessidade de fazermos abstração de nós mesmos. Por que quando você toma um passe espírita você se sente bem, muitas vezes? Que você consegue ali, por um dado momento, esquecer das suas dificuldades. Você assiste uma palestra espírita, você se sente bem, porque você consegue se abstrair da sua realidade por instantes. Por que você faz uma visita ao asilo, ao hospital, você se sente bem, ao enfermo? Porque você consegue, por um dado momento, sair do egoísmo de preocupar só com a sua vida e com os seus. E preocupar com alguém que às vezes não vai ter a menor influência na tua vida. Mas por um momento de empatia, você se coloca no lugar dele. Quando você volta para si, você encontra a sua casa tão mais leve. Você agradece tanta Poxa, minha vida coisa. é tão boa, eu não sabia. Eu não fui abandonado no centro de Cuiabá, aos 11 anos de idade. E eu não sabia. Tá? Porque a gente esquece. E é por Pessoal, isso que a gente vai na internet e escreve bandido bom e bandido morto. Porque a gente esquece. Marquinhos, então, nosso tempinho já está um pouquinho, né, se esgotando, mas eu acredito que foi muito Só um importante. pouquinho? Se esgotando? Só um pouquinho, Marquinhos. Ah, Só tá. tem um minuto e a gente vai estar chamando novamente a nossa vinheta para agradecer todo mundo. Não. Não? Não, assim, estou falando depois que a gente concluir aqui agora, né? Fechamos Aham. o nosso assunto. Então, eu penso que
Os cursos já começaram no Luz no Araguaia. Ainda dá tempo para você começar, né, Yolanda? A partir Você de pode que falar hora? e- E aí, Yolanda? A partir das 17h10 ao sábado, viu, gente? Pode ir, que ainda dá tempo ainda da gente estudar, tá bom? E as crianças, levam as crianças. Ah, pode levar a criança também. Isso. Às vezes falar, eu não vou porque não tem com quem deixar minhas crianças, então não é desculpa, né, Yolanda? Isso não é Tem desculpa. uma turma legal, umas tias que estão cuidando das crianças e dando curso também para as crianças. Muito bom, né, Paulinha? mesmo, aham. Eu quero agradecer você que teve paciência de nos ouvir, de participar conosco. Né? Agradecer aí a audiência de todos aí, os telespectadores que estiveram conosco nesse dia de domingo. Nós também, né, Yolanda? Agradecemos também de coração. Certo? A vinheta, por favor. Programa Luz no Araguaia. Um oferecimento. Clube do Livro Espírita. Você se associa, paga o menor preço, recebe o seu livro em casa e ainda contribui com a Associação Espírita Luz no Araguaia. Clube do Livro Espírita, informações pelo telefone 99219-5656. Queza Seguros, sua corretora de seguros. Uma empresa apta para operar em todos os ramos de seguros. Telefone 3401-3270. Lab Vita, laboratório de análises clínicas. Qualidade e rapidez em seus exames. Lab Vita, telefone 3401-2424. Construlares, tudo para construção. Tradição, qualidade e economia. Telefone 3401-1053. J.R. Salles, o seu representante Sky para Barra do Garças e toda a região. Informações pelo telefone 3401-3988.